Fala galera do canal Chipados. Hoje eu quero debater com vocês um tema bem diferente. Nós vamos debater por que alguns discos clássicos e fundamentais para o rock não se encontram nas plataformas digitais. Especificamente estou me referindo ao Spotify. Hoje em dia o consumo da música de forma digital eu não vejo como que atrapalha. Eu ainda admiro muito a mídia física, né? Gosto do LP, gosto do CD, inclusive tem artistas que eu possuo as duas coisas, CD e LP. Mas ainda, mesmo assim, eu consumo também o Spotify. A gente paga uma anuidade aí e acaba tendo a praticidade, né, para se ouvir. E muitas vezes eu uso o Spotify também para fazer um primeiro reconhecimento de algumas bandas que eu não conheço. Mas é muito triste quando bandas que eu já conheço e sei que aqueles trabalhos mereciam estar, não estão lá presentes. Então não deixe de se inscrever nos comentários as suas opiniões e também não deixe de dar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço com carinho, se inscreva para que você possa receber outros vídeos como este, né, para você assim que eu os lançar. Muito obrigado por tudo e vamos nessa então. As primeiras bandas que eu quero falar aqui é que faltam a parte dos álbuns lá, é a banda Scorpions. É um absurdo a gente chegar lá e álbuns clássicos não estão presentes. Até um pouco tempo atrás, existiam álbuns que não estavam, né? Como o álbum de 1986, que possui, né, a canção Still Loving You. É importante observar também que muitas vezes no Spotify você encontra coletâneas que pode ter uma ou outra música. Mas para quem gosta realmente de ouvir música, sabe que faz falta ter acesso ao álbum na sua íntegra. E o álbum, por exemplo, de 1979, que eu estou me referindo, que é o Lover Drive, esse clássico, né, do rock e do metal, não está presente no Spotify, não na sua íntegra. Você vai ter algumas canções que vão aparecer em coletâneas ou versões ao vivo, mas esse álbum propriamente dito, como sempre, muitas capas do Scorpions são polêmicas e essa é uma delas, né? Onde alguns países até bloquearam, né, essa capa de sair, saiu com outras capas. Mas a maioria dos países acabou não censurando a capa e ela acabou saindo. Aqui você encontra canções chaves, né? Como a própria canção Holiday. A balada Always Somewhere. Músicas não tão badaladas como Coast to Coast. Para mim, este álbum faz uma falta extrema de estar no Spotify. Apesar de eu ter a versão em CD e a versão em LP, que eu acabo curtindo, mas eu sinto falta para que os fãs pudessem realmente observar, pois esse disco é o primeiro disco quando a banda realmente reformula sua maneira de tocar e a banda volta a ser para o mercado americano. Outro álbum de estúdio também absurdo de não estar presente, pelo menos na data de hoje, né, na qual eu gravo esse vídeo para vocês, é o álbum Animal Magnetize, que veio justamente na sequência. Outro grande álbum, né, que a gente tem, e aqui nós temos canções clássicas, né, como a canção The Zoo, e a canção Failing Love. Mas, por exemplo, uma canção como a própria Animal Magnetize, que é uma música bem sabática, vamos dizer assim, não aparece. Também a falta desse álbum é um absurdo, principalmente para quem realmente quer conhecer todo o trabalho do Scorpions. Mas sem dúvida nenhuma, o álbum que mais faz falta, e é um absurdo pleno, é o maior clássico propriamente dito do Scorpions que não está lá. Eu me refiro-se ao clássico Blackout. Blackout, para mim, inclusive, é o melhor álbum do Scorpions. Claro que você pode ter sua opinião, essa é a minha simples e humilde opinião. Mas esse álbum praticamente é o álbum do Scorpions que eu mais consigo ouvir. Todas as canções, todas são clássicas. Não somente aquelas que rodaram aqui. A faixa título, Blackout. A ritmada You Give You All I Need. E a balada Wind the Smoke e Gone Down, que foram, sem dúvida nenhuma, extremamente rodadas. Mas existe
canções aqui como, por exemplo, que deveriam ser curtidas por vários, como a canção Arizona, a Dynamite, No One Like You. Um álbum clássico como esse, sem dúvida nenhuma, é praticamente um absurdo. Até a presente data, ele ainda não está disponível na plataforma Spotify. Outro álbum também que falta, sem dúvida nenhuma, é o Savage Amusement, que sem dúvida nenhuma tem uma música extremamente badalada aqui, ó, que é a Rhythm of Love, que foi muito tocada, está até presente em algumas coisas, mas existem outras músicas interessantes que as pessoas, por não ter o álbum, acabam não curtindo este álbum. A canção Believe in Love também é outra muito forte, que é tocada e aparece em algumas coletâneas. Mas canções como Mid Overkill, Walk on the Edge não são rotineiras, e pela não existência do álbum, muitos fãs acabam não conhecendo essas belas canções. Outro álbum também absurdo de faltar lá é o álbum de 1996. Eu me refiro-se ao álbum Pure Instinct, né? Foi o último álbum, provavelmente disso, trabalhado para ser sair em LP e CD também. Aqui nós temos canções lindas, né? E sendo que a canção mais tocada foi a canção You and I. A balada When You Came Into My Life também foi bem executada e é conhecido da maioria dos fãs. Enérgicas como Wild Child acabam não sendo conhecidas pela falta do álbum na plataforma. Esse álbum é um álbum que tem muito mais baladas do que qualquer outro, mas sem dúvida nenhuma é um álbum também que tem todo aquele hit. Para quem gosta de Scorpions, faz muita falta não estar presente na plataforma. Agora, outra banda também que faltam alguns álbuns na plataforma é o nosso grande Judas Priest. O Judas Priest é considerado uma das principais bandas da segunda levada do heavy metal, né? Foi a banda que começou a trabalhar com as guitarras germinadas, né? Fazer as duas guitarras, e também foi responsável por toda uma estética visual para o heavy metal. E é um absurdo de alguns álbuns fundamentais não existirem lá. Um dos álbuns que não existem na plataforma até a seguinte data é o primeiro álbum da banda, o chamado Rock-a-Rolla. O Rock-a-Rolla é um álbum que até o Judas tenha certo receio sobre ele, mas de forma alguma o álbum é ruim, né? E você tem lá algumas coletâneas também disponíveis lá que tem algumas canções do álbum. Mas é importante o fã entender, porque na verdade tanto o Rock-a-Rolla como o Sad Wings of Destiny foram compostos praticamente simultaneamente. E as músicas que não acabaram entrando no Rock-a-Rolla acabaram entrando no Sad Wings of Destiny, porque talvez o produtor na época considerava que não era adequado. É um álbum mais leve, propriamente dito, mas é muito interessante esse álbum do Judas e merecia estar lá. E para lembrar que é um álbum que já conta com Rob Halford, então é um absurdo a gente não ter, principalmente por esse motivo. A faixa título Rock-a-Rolla e a faixa que continuou permanecendo em algumas turnês, que é a Never Satisfied, são duas canções que merecem estar em qualquer coletânea do Judas Priest. E a falta deste álbum, sem dúvida nenhuma, pode ser sentida. Agora, o problema é que quem não conhece a carreira da banda antes do digital talvez não vai sentir porque não sabe da existência do mesmo. Mas aqueles que já curtiram e acompanharam perfeitamente a carreira do Judas vão sentir muita falta do primeiro álbum estar faltando na plataforma. Agora, para quem é fã do Judas de muito tempo, pasmem, falta lá o segundão e um dos melhores álbuns do Judas Priest, o Sad Wings of Destiny. Isso mesmo, o álbum que contém a clássica Victory of Chance. A canção Genocide. A
canção The Ripper. Never turn your back on the Ripper. E a canção The Triumph, isso só para citar alguns clássicos. Como que um álbum tão belo esteticamente poderia ficar fora? E além de tudo, com músicas chaves que acabam sendo presentes em toda a história do Judas Priest. E é importante lembrar que aqui também tem a canção Epitaph, que deu aquela turnê onde o Judas pensava em terminar sua carreira. Aqui também temos músicas menos conhecidas, mas que são fundamentais para a base do heavy metal, como a canção The Savior. Ou seja, já passou da hora desse álbum subir para lá, para que a maioria das pessoas possam ter acesso a um grande álbum do Judas Priest. Agora, sobre os dois outros álbuns que eu vou falar do Judas Priest, existe um certo sentido. A banda, de certa forma, ela renega a passagem do Rip Owens, né, como vocalista do Judas Priest. Por isso, álbuns que vieram, né, foi o primeiro álbum de estúdio pós o Painkiller, que foi o álbum Jugulator, muitas vezes é renegado, né, por alguns fãs. E muitas vezes o Rob Halford, ele mesmo tenta evitar assuntos. Mas o álbum possui grandes canções e merecia estar também presente. Acredito que o grande motivo tem até uma certa influência da banda, de não exibir. É como se esse período da banda tivesse ficado extinto e a banda concordasse com isso. Mas só o tempo vai dizer se a gente vai ter umas versões. E vale lembrar que hoje esses álbuns são extremamente estruturados para ter bootlegs. Por quê? Porque a própria banda demora a reconhecer. Inclusive lançou-se um box falando que tinha toda a discografia do Judas Priest e os álbuns com Reaper não estavam presentes. E entre eles o álbum, né, Jugulator, que tem aqui uma excelente canção chamada Burning Hell. A canção Bloodstained também faz muita falta e poderia estar presente esse grande álbum também nas plataformas digitais. Agora, o disco mais odiado e considerado mais fraco do Judas Priest é o álbum Demolition, né? O álbum de 2001, na qual ele marca inclusive a saída, apesar do Harper ter feito também, né, uma turnê com Judas Priest e ter gravado, né, o Live in London, que também é muito conhecido, né, se tornou raro e onde as pessoas gostavam, inclusive apresentam músicas. Aqui nós temos canção como a canção Hell is Home, a canção Closer to You e a canção Metal Messiah, que mereciam ser ouvidas, mas por talvez não estarem sendo difundidas, acabam sendo apagadas, como se a banda não tivesse lançado um álbum. Sem dúvida nenhuma, os álbuns com Hyper, né, que são o Jugulator e o Demolition, são um pouco mais fracos, mas mesmo assim não são álbuns de se fazerem vergonhas e mereciam ter o seu espaço. Da mesma forma que álbuns com Blaze Bayley ganharam espaço e álbuns até com Tony Martin, com Black Sabbath nos dias atuais, têm ganhado espaço. Então, fica a dica aí que, sem dúvida nenhuma, se é um problema com Judas, e deveriam se resolver e disponibilizar para todos esses trabalhos, porque também fazem parte da história do Judas Priest. Essas foram apenas algumas bandas. Possivelmente a gente vai fazer outros vídeos falando de outras bandas que também fazem falta. A ideia aqui é só fazer as pessoas perceberem e correrem atrás. Por isso que ainda a mídia física, como o CD, o LP e talvez até os downloads ilegais do MP3 ainda continuam de forma muito mais resumida, ainda continuam a ser executados. Por quê? Porque são verdadeiras obras-primas que, por mais que você pague o serviço de streaming, você continua carente, né, ou órfão desses grandes trabalhos. Então eu sou Ideraldo Maia, eu vou ficando por aqui e em breve a gente tem mais vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like e colocar nos comentários qual outras bandas você percebeu que faltam também álbuns clássicos. Deixe uma lista de sugestões pra gente aqui. E em breve a gente está de volta com novos vídeos sobre o canal Chipados. Valeu!